Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins, e hoje nós vamos continuar aí nosso bate-papo falando um pouco sobre cultivo, né? Principalmente para você que é iniciante. Prometi que agora em 2019 eventualmente a gente ia fazer mais vídeos, né? Em 2018 teve um pouco, em 2019 teríamos mais vídeos aí falando sobre esse maravilhoso mundo das orquídeas, tá? Lembrando sempre pessoal, sempre, ninguém é dono da verdade, existe muito material, consumam todo esse material com cautela, tá? E estejam sempre com a cabeça aberta, pois, como eu falei, ninguém sabe de tudo, sempre saem novos métodos de cultivo, novas técnicas, até mesmo novas plantas são inventadas, digamos assim, né? São obtidas. Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema um pouquinho mais técnico, tá? Ele não tem assim uma utilidade prática no cultivo de orquídeas, porém é um tema interessante para você saber sobre as orquídeas. Nós vamos falar sobre a anatomia das flores, tá? Quais são as partes, para que serve cada uma, ok? E com isso dá até para a gente entender um pouquinho melhor em como elas vivem na natureza, tá? Então vamos que vamos. Algumas partes do vídeo eu vou mostrar como exemplo uma planta que eu tenho florida aqui, e quando for alguma coisa mais específica eu vou colocar na tela para vocês a foto indicada certinho para que vocês possam acompanhar, beleza? Antes de mais nada, se você puder, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos, que isso tudo dá uma força aí bem grande para esse trabalho que a gente faz, beleza? Então vamos que vamos. Bom pessoal, então vamos pegar como exemplo aqui uma orquídea Cattleya florida que eu tenho aqui em mãos. É um cruzamento de pedra da gávea com forbese, tá? E vai servir aí perfeitamente para o tema do vídeo de hoje, tá? Primeiramente, eu queria falar para vocês que a flor da orquídea ela é assim composta por 3 partes, tá? Sendo 3 sépalas e 3 pétalas, tá? Eu vou mostrar para vocês cada parte e vou explicar qual que é a função dela no desenvolvimento da orquídea, beleza? Então vamos começar aí pelas sépalas, tá? As sépalas nós temos aí 2 inferiores que estão aqui, seria essa e essa de cá, tá? E temos a sépala dorsal, que seria essa de cima, tá? Então formando essas 3 aqui são as sépalas, tá? Para que serve as sépalas, tá? As sépalas elas têm a função, principalmente no desenvolvimento do botão da flor, de proteger a parte central, o miolo da planta, tá? Então na abertura ela vai servir como uma proteção até que esse miolo esteja desenvolvido por completo e ela possa se abrir, tá? Bom, falando um pouquinho das pétalas, tá? As pétalas já temos essas 2 aqui, são pétalas, esta aqui e essa do lado de cá. No geral elas são idênticas entre si, tá? E elas têm a função de atrair o animal, o inseto polinizador até a flor, tá? Assim como a terceira pétala, que seria essa aqui, que ela é uma pétala modificada e recebe o nome de labelo, tá? Então pessoal, entendam da seguinte forma: as sépalas elas têm a função, que são essas 3 mais claras, no caso dessa orquídea, elas têm a função de atrair, de proteger o miolo da flor enquanto sua formação. E já as pétalas, que seriam essas 2 de cima aqui mais coloridas e essa de baixo aqui modificada, tem a função de atrair o inseto polinizador ou o animal polinizador para que a planta possa se reproduzir, tá? Então assim, existem uma série de animais polinizadores, então podem ser desde abelhas até mesmo moscas, de repente beija-flores, morcegos, né? Libélulas. Então existe, desculpa, libélula não, mariposa, eu sempre confundo esses dois, mariposas. Então existem muita variedade de insetos polinizadores. A planta precisa chamar a atenção, tá,
de um desses polinizadores para que ele venha até aqui, entre aqui no labelo, pegue lá as políneas e depois, ao visitar uma outra flor, ele faça a fecundação, tá? Então é preciso desse agente polinizador para que a planta produza suas sementes, tá? Então a planta ela se desenvolveu, evoluiu por milhares de anos. As orquídeas são as plantas mais evoluídas, né, dentre todas as plantas. Elas se desenvolveram por milhares de anos para poder ter essas características, ser um grande atrativo pelos polinizadores, tá? Então, diante disso, existem várias formas dela atrair os seus polinizadores. Atraem pela coloração, tá? Lembrando que essa planta que eu estou filmando, ela é uma híbrida, tá? Então ela não existe na natureza, mas as plantas na natureza em si, elas podem atrair pela coloração, pode ser de repente o aroma exalado, pode ser de repente alguma parte móvel, tá? Existem algumas orquídeas que o labelo ele é bem sensível ao vento, então com qualquer vento ele se mexe, isso fazendo com que atraia a atenção do polinizador. E existem alguns casos bem interessantes, por exemplo o Bulbophyllum, tá? O Bulbophyllum eu vou cortar aqui para mostrar alguns exemplos na tela. O Bulbophyllum, pessoal, no geral, não todos, tá? Mas assim, geralmente eles têm um cheiro muito desagradável, tá? E por que eles têm esse cheiro tão desagradável? Porque na natureza o inseto polinizador geralmente são moscas que se alimentam de carniça, em matéria em decomposição. Então eles precisam ter aquele cheiro forte para que essa mosca vá até lá procurando alimento e incentive aí a troca de políneas das plantas, tá? Assim como de repente uma outra variedade de planta pode exalar um cheiro, um aroma, né, um odor que incentive aí a visita de abelhas, tá? Como é o caso dos Catasetum, tá? Ou mesmo existe também o néctar, né? O néctar pode ser um sabor agradável, o que faz com que o inseto venha até a planta e ocorra essa troca de políneas. Existem alguns exemplos muito interessantes, tá? De orquídeas e seus polinizadores, e dentre eles, na minha opinião, o mais interessante é o caso do Angrecum sesquipedale, tá? Dentre outras variedades também, como o Eburneum, né? Eu vou primeiramente pausar e deixar a foto dele aqui na tela para vocês verem de que planta se trata, para você que não conhece. Pessoal, esses Angrecum que eu mostrei para vocês aí na tela, eles têm uma característica muito interessante. O exemplo dessa planta aqui, dessa pedra da Gávea com Forbese. Os seus pólens, suas políneas, eles ficam aqui nessa coluna, tá? No fundo dessa coluna aqui ficam seus pólens, então o inseto entra até ali e com isso ele acaba carregando as políneas para uma outra flor e ocorre a polinização. E aí, após a polinização, existe aí a formação de cápsula de sementes, tá? No caso do Angrecum, essa coluna de pólen, ele se estende, ele sai aqui por trás da flor. Vou mostrar para vocês mais ou menos. Uma pena não ter nenhum florido, mas prometo que quando chegar em floração, eu arrumo um para mostrar para vocês, tá? Então, olhando a planta de costa, olhando atrás da planta, essa coluna ela se estende aqui em um tubo extremamente fino e chega a ter 30 centímetros. Então imagine o seguinte, ó. Vamos pegar um palmo aí como 20 centímetros. Então a coluna chegaria mais ou menos até aqui em um tubo extremamente fino, tá? Charles Darwin, um grande aí cientista, né, que originou aí a teoria da evolução das espécies, ele encontrou essa orquídea na natureza
e ao observar, né, ele já sabendo como as plantas se reproduziam, ele arriscou que naquele local onde aquela planta estava, arriscou não é a palavra certa, ele deduziu, né, que naquele local que aquela planta estava, deveria haver um inseto com uma língua de 30 centímetros para que pudesse entrar por dentro da planta e ir até lá ao fundo daquele tubo e pudesse aí retirar as políneas, né, para ocorrer a fecundação, né, em uma outra flor. Ele não encontrou o inseto, porém, observando com o conhecimento que ele tinha, ele chegou a essa conclusão, tá? E dito e feito, anos e anos depois, acabaram por encontrar o inseto, tá? E realmente é exatamente isso, é uma mariposa que ela tem uma língua extremamente comprida, que a língua dela acaba entrando aqui pela planta e atinge aí os 30 centímetros. Então o animal em si não é grande, tá? Porém ele tem essa língua extremamente grande, enorme, se julgar ainda pelo tamanho do inseto, para que pudesse retirar as políneas e fecundar as outras plantas, tá? Então isso pra gente até serve como uma lição, né? O Van Greco, ele acabou sendo conhecido aí como a orquídea de Darwin, né? E porque ele fez essa dedução aí brilhante, e serve também como uma reflexão pra gente de como a natureza, ela é ao mesmo tempo forte, né? Ela tem sua própria inteligência. Afinal, as espécies elas vão evoluindo juntas e ao mesmo tempo muito sensível, tá? Então imagine o seguinte, se aquela planta especificamente, no caso o angrecum, ele precisa exatamente dessa mariposa para que ela possa se desenvolver, certo? Para que ela possa originar descendentes, o simples fato dessa mariposa entrar em extinção fará com que automaticamente a orquídea também corra o risco de extinção. Afinal, não haverão mais polinizadores naturais para poder perpetuar aí a espécie, para prosseguir com a espécie da orquídea, tá? Então, nesses pontos que entra o trabalho do ser humano, né? Em, de repente, coletar um exemplar, 2 exemplares e fazer aí a reprodução em laboratório em ambiente controlado, tá? Lembrando sempre que retirada de orquídeas da natureza é crime, tá? E prejudica a planta como si, né? Então às vezes o pessoal de repente encontra lá uma planta e fala, tem um monte, eu vou levar um, de repente vem um depois de você, leva mais um, quando foi ver, todos levaram, deixando a planta em risco de extinção. Então esse tipo de trabalho de retirada só pode ser feito por um orquidófilo cientista que tenha tal autorização para fazer. Beleza? Bom, então é isso. Espero ter aí matado de repente a curiosidade de alguns de vocês, né? Falando aí sobre como é que funciona esse método de reprodução. E aproveitando o gancho, a gente vai falar um pouquinho sobre meio de reprodução, tá ok? Em nosso próximo vídeo agora falaremos sobre como as orquídeas se reproduzem, como escolher a melhor orquídea para você, como saber se aquela orquídea vai ser realmente, e aquela muda de orquídea vai sair exatamente como a que você espera. Beleza? Então é isso aí, pessoal, não esquece de deixar seu like, aguardem aí o próximo vídeo para a gente continuar nesse nosso bate-papo sobre esse maravilhoso mundo das orquídeas. Forte abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar o nosso trabalho e até logo.